Estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre a psicologia e o esporte, como elas podem se encontrar. Estou recebendo aqui a Elaine Santos, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Ex-atleta também, jogadora de vôlei, né? Exatamente, ex-atleta de vôlei profissional. Que legal, gente. Olha, ela já jogou com grandes nomes, viu? A Fofão, Fernanda com a Fernanda Venturini. Beijo, Fê. É legal jogar com ela? É maravilhoso, é muito bacana. Nós somos da primeira formação do Pão de Açúcar. Uau. Então, quando ainda o voleibol era bem desconhecido, não é como é hoje em dia, super valorizado, enfim, a gente jogava muito unidas, assim, o time, tudo era bem bacana, todo mundo buscando a convocação, era bem bacana. Que legal, né? A gente vê realmente como o esporte, ele une várias pessoas, une várias histórias, e hoje a gente traz essa questão da psicologia dentro do esporte, porque como antigamente isso não existia, Não. Né? O atleta, ele era, né, ali ele que se virava. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente viu a Rebeca Andrade, que ganhou o prêmio. Uma das pessoas que ela agradeceu foi a psicóloga dela, né? A gente viu a própria Simone Biles também, Sim. Que parou uma Olimpíada por conta dessa questão mental também. Isso é muito comum dentro do esporte? É muito comum. E agora está cada vez mais comum, por conta da pressão. Tudo aquilo que eles têm que dar conta, o excesso de treinamento também é muito pesado, cobrança, patrocinador. Então, tudo isso são pressões externas que acabam refletindo dentro da quadra. E somos seres humanos. E aí é o que eu digo sempre, Babi, nós somos regidos e controlados pelas emoções. Quando que você aprendeu essa matéria na vida? O que eu mais ouço é nunca. Então, como lidar? Aí entra a psicologia do esporte, através da educação emocional, transforma-se em inteligência emocional, onde você vai conseguir controlar as emoções. Evitar que elas cheguem é impossível, mas controlá-las para que elas trabalhem a seu favor é a ideia. A forma de lidar, por exemplo, né, numa sessão de terapia, dentro de falando com um atleta, é diferente de eu sou uma pessoa normal, quero cuidar dos meus traumas ali, arrumar, né, os meus ponteiros. É diferente a forma de lidar, a forma de você, os métodos que você usa? Não. Eu desenvolvi um método chamado QUEM. São 4 passos. Questione, entenda, escolha e mude. No meu olhar, só através desses 4 passos é que você tem uma mudança significativa. Então, tanto atleta quanto não atleta, qual é o meu trabalho da psicologia? Porque, no meu olhar, terapia precisa ter começo, meio e fim. Não pode perdurar para a vida toda. Então, primeiro eu limpo todas as dores, atletas também têm essas dores, os medos, as inseguranças, os questionamentos, as dúvidas, lesões. Então, cada um é uma maneira diferente de abordar, mas o tratamento é o mesmo. Agora, por exemplo, numa empresa, eu faço palestras também para empresas, para escolas, então o CEO de empresa, a gente coloca também como sendo um atleta, porque ele precisa dar conta daquela equipe, ele precisa dar conta dos resultados, de todo mundo que está acima ou abaixo dele, então a pressão o tempo todo. E a gente vê, né, hoje, grandes times também, né, tendo esse trabalho com psicólogos, principalmente, acho que hoje no futebol, a gente tem muito esse contato, né, a gente traz aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso quadro aqui, né, vamos falar de esportes, mas eu já vou adiantar que um assunto que aconteceu essa semana, que a gente viu que o Tite, né, o treinador, ele ia assumir o Corinthians e ele acabou desistindo por conta de uma crise de ansiedade. Sim. Gente, que loucura, né? Porque a gente pensa assim, nossa, imagina, um homem já com tanta experiência, né? Um homem já com tanta força, tanta coragem, nunca vai passar por isso. O que você acha que aconteceu ali, hein, Elaine? Olha, com certeza isso vem há algum tempo, não é de agora. Então, uma crise de ansiedade, uma pressão, uma noite mal dormida, algum desafio que não conseguiu resolver, isso tudo vai acumulando para depois, como se fosse uma panela de pressão, chega uma hora ela estoura. Então, pode ser sim a crise de ansiedade que ele teve. É importante ressaltar, muitas pessoas confundem um infarto com uma crise de ansiedade.
Chegando no hospital, da maneira como ele chegou, qualquer outro paciente, primeiro descarta o protocolo de infarto, para depois ver que é uma crise de ansiedade. As sensações são de quase morte. Agora, é algo não elaborado. Então, antigamente, não muito antigamente assim, né? Estou dizendo de alguns antes da pandemia, por exemplo, eu trabalhava muito com atletas e não atletas, começo, meio e fim. Hoje eu vejo a necessidade de acompanhar atletas. Então, eu tenho atletas que são olímpicos, paralímpicos, enfim, e eu acompanho esses atletas durante as competições. Não precisa ser sessões semanais, por exemplo, depois de um paciente tratado, mas esse acompanhamento para a gente identificar possíveis causas. Nesse caso do Tite, é muito triste, porque talvez ele tenha tido burnout, que é a síndrome do esgotamento físico e psíquico, não aguenta mais, aí sim, realmente precisa sair de cena para se tratar. Agora, é um sonho dele, perder esse sonho. Não vou puxar a sardinha para o meu lado já falando, mas caso tivesse um acompanhamento mental, não precisaria sair negar essa proposta do Corinthians agora, por exemplo, entendeu? Então é uma dualidade, porque é o que ele ama, é o que ele gosta muito e vai ter que abrir mão. Então, assim como o dentista, precisa ser antes. O psicólogo, antes de dar o problema, como a Simone Biles, 2 anos para voltar. Você vê a Rebeca, a diferença, às vezes dá uma... Eu acho até que essa questão da Simone acendeu Com certeza. Né, nas meninas, e eu acho que a Rebeca falou, opa, deixa eu já cuidar disso aqui, porque... E ela foi super bem, e ganhou várias medalhas de ouro até. Exatamente. Então, eu acredito que esse trabalho psicológico antecipado, a prevenção, foi incrível, né? Porque é um preparo mental. É um preparo. Como é que eu vou lidar com as pressões? Como é que eu vou lidar com as adversidades? As emoções negativas, elas vão chegar. Não adianta dizer, eu não quero que ela chegue, eu quero ficar só com alegria. Não tem como, eu tenho os bonecos das emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria. Eles vão chegar. E tudo bem por isso. O importante é não puxar uma cadeira para as emoções negativas sentarem. O que você quer? Qual é a mensagem? Aprender a lidar com cada uma delas. Richarlison também veio a público falar, é muita pressão. E agora, assim, a atleta sempre teve uma pressão a mais por conta do resultado. Nós, não atletas, também tínhamos uma certa pressão, só que agora parece que está subindo de nível. As pessoas estão muito mais estressadas no trânsito, está tudo para ontem, tudo muito corrido, e aí isso o atleta sente também. Mas é muito simples, sabia? É o medo que paralisa. No voleibol a gente chama de braço curto. É o medo, que ninguém com medo tem movimento hiperestendido. Sim. Então é entender que as emoções têm um lado positivo e o negativo. Qual é o lado negativo do medo? É aquele crença, o que paralisa. Todo medo que não ameaça a sua vida, ele não pode ficar. É verdade. A raiva que descontrola. Então, às vezes a gente sente raiva, tudo. O lado negativo é quando ela descontrola. Aí que a gente tomou atitude desproporcional ao fato. Aí no dia seguinte, puxa vida, por que eu fiz isso? Não precisava tanto. É verdade. É a ausência do autocontrole. E o medo, geralmente, né, do fracasso, acho que isso é muito presente na vida dos atletas, né? Sim. A gente vê, por exemplo, na Copa de 98, que o Brasil perdeu aquela Copa para a França. Na verdade, o time já entrou, né, derrotado por conta do que aconteceu com o Ronaldo, que ele teve, né, aquele mal súbito, enfim. Então, assim, depois, né, de muito tempo, o pessoal falando, né, a gente perdeu a Copa naquele momento. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, nesse caso, aconteceu algo muito forte ali e eles precisam entrar para uma competição. Você acha que ali foi uma falha do psicólogo para chegar, ou talvez ali seria um momento que seria irreversível mesmo, trabalhar a cabeça dos jogadores em tão pouco tempo? Olha, para você trabalhar com uma equipe, eu já trabalhei com várias equipes, o desafio é maior. Eu não chamo de falha de jeito nenhum do psicólogo, mas são muitos atletas para você trabalhar o tempo todo. Então, no meu olhar, seleções, tudo, precisam ter psicólogos fora também, para que eles possam
posso acompanhar? Pelo número de atletas. Se eu preciso atender esse meu atleta uma vez por semana, um psicólogo só não dá a demanda, não tem essa demanda, é bem complicado. Então, no meu olhar, é fazer o preparo mental para chegar lá já preparado emocionalmente para qualquer adversidade, como aconteceu Brasil e Alemanha. Neymar machucou antes, desestruturou a equipe, ficou emocionalmente abalada, visivelmente abalada e não conseguiu jogar. Então, o mental, ele supera o físico, técnico e tático. Então, você pode não estar muito bem taticamente, fisicamente está não está bem em forma, o mental supera. Ao contrário, não. Olha que interessante, né? Como a mente está tudo aqui dentro, Tudo. né? Como a gente pode se derrotar antes mesmo de entrar, né? E é tão assim, porque várias vezes, né? Acho que a gente, assim, numa brincadeira, falando, eu vou ganhar, aí você ganha. E ganha. Você fala, caramba, eu ganhei, mas eu nem era tão bom nisso. Exatamente. E acabei ganhando, poxa, né? Mas é exatamente isso que você falou, é essa força mental, né, que a gente tem que praticar. Hoje a gente vê também que as crianças, elas estão já num nível que elas já entram para competir, já estão sendo muito cobradas. A gente vê grandes atletas já com 10. Eu tenho uma amiga minha que o filho dela joga no São Paulo, tem 10 anos, 10, 11 anos, e é aquela pressão que tem que comer direito, que tem que não sei o quê. Você acha que isso também, começando muito novo, pode ser um pouco prejudicial para a infância, para a criança, até mesmo traumatizar ela, falar, não quero ser atleta? Olha, eu trabalho com muitos atletas também e estão vindo cada vez mais novos agora. Eu acho muito interessante fazer esse preparo mental o quanto antes melhor. Lembrando que a criança, quando pequena, ela precisa flutuar em diversas modalidades. Existe o coletivo com e sem contato, o individual com e sem contato. Então, é muito importante que essa criança escolha. Eu digo a diferença entre jogador e atleta. Então, se a criança quer só jogar uma bola, é importante que tenha o esporte na vida da criança, para trazer conceitos morais, como dividir, socializar, enfim. Agora, se quer ser profissional, preparo mental quanto antes, melhor. Não tem, aí é ao contrário. Vai conseguir construir a carreira sempre firme, sempre... vai dar uma balançada, mas não cai. Apruma e vai. Geralmente, as atletas, você como foi atleta também, trabalhou num ambiente extremamente feminino, né, com atletas, né? Na verdade, é um ambiente totalmente masculino com atletas femininas, né? Você percebia, e hoje, sendo psicóloga, fazendo essa comparação, que as mulheres, elas têm mais esse problema de ter a força de chegar, de fazer acontecer, ou não? Ou os homens, por incrível que pareça, acabam sendo mais fracos mentalmente? Nossa, eu tô adorando essas perguntas. Perfeita! Essa pergunta é fundamental. As mulheres são regidas pelo emocional e os homens pelo racional. Então, se você der uma bronca num jogador, pô, você não fez aquela bola legal, você tinha que ter passado, ele vai falar, não, tá bom, é verdade, mas acabou ali. A mulher, ela fica reverberando e pensando, aí ela traz para o pessoal, poxa, ele falou muito alto comigo, ele foi grosso comigo. Então, existem maneiras de você falar, com o feminino é de uma maneira, com o masculino é de outra maneira. Agora, também dentro do feminino, tem algumas atletas que a gente brinca, pode bater um pouquinho mais forte. Você fala um pouco mais pegado, ela reage. E tem outras atletas não, que elas desaparecem do jogo. As que vêm comigo, estão me assistindo agora, não posso mentir ao vivo, dizendo, olha, eu pego pesado, bora lá, quero resultado, porque elas dão conta disso, sabe? Então é muito importante a gente respeitar como que o atleta pensa, como que o atleta sente. Aí você vai ter a equipe na mão. Eu acho que assim, a mulher, apesar de ter esse lado emocional, eu acho que a gente escuta mais. E acho que o fato da gente acabar remoendo aquilo é porque a gente quer refletir sobre aquilo. A gente tem a tendência de querer ser melhor, né? Não que o homem não queira, ele também quer. Mas ele é muito razão, e é isso que você falou. Ah, tá bom, aí entrou por aqui, saiu por aqui, amanhã ele vai lá, faz de novo, vai ter que tomar umas 10 broncas para poder mudar. A mulher não. Falou uma vez, ela já vai pensar aquilo, às vezes pode ficar chateada, mas ela vai pensar sobre aquilo, né? Então, acho que é muito também de característica, hormônios e tudo, né? Que
que acostuma passar. A gente tem aqueles períodos, né? TPM, que eu acho que aí para quem é atleta deve ser mais difícil ainda nesse momento ter que competir, né? Às vezes você não tá bem fisicamente, Sim. o nosso corpo muda nesse momento também. Então, acho que tudo isso para a mulher é muito mais difícil ser uma atleta, né? Até por conta da maternidade. A atleta, ela precisa saber quando ela pode parar para programar a gravidez. Verdade. Então, não é tão simples assim. Atleta profissional, que eu digo, não é fácil. Então, são grandes os desafios para ser atleta. Você faz o quê? Eu sou atleta, mas aí você trabalha com o quê? As pessoas não têm ideia o quão difícil é a vida de um atleta, a vida dos dirigentes. Sabe, você vê o que o Tite está sofrendo agora. É muita pressão de todos os lados. Exato. Então, não é fácil lidar. Eu sempre faço uma analogia com o alicerce. Então, se você tiver um alicerce bem estruturado, ele vai balançar, ele vai dar uma tremida, mas ele não desmorona. Então, o processo da terapia é esse. A gente vai construir um alicerce firme embaixo para sair aquele que não está bacana, que está desestruturado, para caminhar na vida. E até falando sobre essa questão, né, de performance, né, a gente viu o Neymar passando por vários momentos de lesão. E aí essa última lesão que ele teve agora no jogo, algumas pessoas levantaram a possibilidade de ser algo emocional, né? Falou, ele tá com tanto medo de ter uma lesão que ele acaba criando um ciclo de repetição no corpo. Isso é possível? É possível. É possível. Ele é alvo o tempo todo, já teve lesões importantes que o tiraram da Copa. Então, realmente, ele pode pensar, puxa vida, vão me machucar e eu vou sentir toda essa dor de novo, e aí a evitação. É igual o braço curto, é o medo, não o medo de enfrentar, mas é o medo de lesionar, de passar por tudo aquilo, de uma cirurgia, de ficar fora, de sentir dor. Então, tanto o membro superior quanto o membro inferior, eles vão encolher. E aí ele não vai ter a mesma performance. Pode sim, né? Exceto o sistema cardíaco e respiratório, que são autônomos, todo o restante passa pela nossa grande caixa de comando. Se ela não tiver 100% alinhada, equilibrada, vai ter problema. Então, aquela frase, o que os olhos veem, o coração não sente, é mentira. Porque o coração não vai sentir mesmo, nem vendo, nem não vendo, porque ele não tem nada a ver com o cérebro, entendeu? Então, essa frase esquece, acabamos de aprender aqui. Mas é um trabalho muito legal. E, geralmente, o atleta, quando ele busca essa ajuda, ele já está passando por um processo ou ele busca para prevenção? Como é que funciona quem te procura mais? Agora estão vindo antes, eu adoro isso, já para o preparo para ingressar no esporte. Mas o mais comum, socorro. Eu tenho uma competição, eu tive um atleta de natação, ele tinha uma bolsa de estudos importante, num clube muito importante. Ele falou, Elaine, eu tenho que baixar 3 segundos em um mês. E assim, né? Chega já com esse desafio. Eu falei, ok, vamos lá, a gente faz, porque aí tem a psicoterapia breve. Então eu vou pontual nesse resultado que ele precisa, porque senão ele ia perder a bolsa, não ia mais nadar pelo clube, então realmente era algo muito importante. Eu fiz o trabalho com ele, ele abaixou os 3 segundos em 1 semana. Uau! Atleta responde muito rápido, isso é bem bacana também. Você dá o objetivo. Você dá o objetivo, eles cumprem. E ali ele estava assim, ele não tinha outra saída. Então foi esperando, até falar, putz, agora vou ter que recorrer, vou precisar recorrer. E um diferencial também que eu digo, eu fui atleta, então eu conheço os bastidores, eu sei o que passa ali dentro. Então, para mim, é mais fácil identificar o que o atleta está vivendo, o que ele está passando, qual é a dificuldade. E por ter sido atleta e moldada na resposta rápida, a gente consegue bons resultados em pouquíssimo tempo. Você quis ir para a psicologia por conta de alguma coisa que aconteceu na tua caminhada dentro do esporte? Ou foi assim, algo que foi, quando você viu, você já estava fazendo ali a psicologia dentro do esporte por um amor mesmo? A minha primeira opção de faculdade era direito. Eu queria ser advogada e depois juíza. E aí eu conheci a psicologia, e a maneira como eu conheci, eu me apaixonei.
Eu disse, gente, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu falei, tá bom, e agora? Qual a especialização que eu vou fazer? Eu falei, óbvio, esporte. Que legal. E aí eu fiz pós-graduação em psicologia do esporte, sou professora de faculdade de pós-graduação também do esporte. Eu amo. São minhas duas paixões, né? A psicologia, as duas paixões profissionais, a psicologia e o esporte. Que bacana, né? Olha, então você aí, ó, que quer ser um atleta ou já é um atleta, mas sente essa necessidade, procure ajuda, porque, olha, tem excelentes profissionais, assim como a Elaine aqui hoje, né? Eu queria até que você deixasse para quem está nos assistindo os seus contatos, o seu telefone, enfim, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Tá bom, meu Instagram é Elaine Santos Psicóloga. Lá tem todas as informações, telefone para entrar em contato. Eu escrevi um livro também direcionado aos pais para tirar todas essas dúvidas das crianças. O link está na bio também do Instagram. E eu teria o maior prazer em tirar dúvida. Eu gravo muitos vídeos também falando sobre esporte, sobre crianças. É o que eu te falei, são minhas duas paixões. Ai, que legal. Olha, sigam a Elaine, apreciem o trabalho dela, que é um trabalho excelente. E se você também tem o seu filho, né, coloque ele para praticar um esporte sem muita, né, pretensão. Deixa a criança também brincar, exatamente, ser feliz. Eu acho que hoje tem muita gente que fala, não, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo. Calma, né? A criança tem que ser criança primeiro. Exatamente. E claro que a gente consegue entender se aquela criança tem um dom diferente ou não, é super perceptível, né? Isso são as inteligências múltiplas. Antigamente, a inteligência era medida através do teste de QI. Hoje são as inteligências múltiplas, são 9 até o momento. Olha, que bacana. E uma delas é a inteligência do atleta. Então, se o atleta fala, eu quero essa carreira, ok, meu filho, André, um beijo, filho, meu goleiro. Com 3 anos de idade, ele dizia, eu quero ser goleiro. Vitor, meu outro filho, beijo também, escolheu não ser profissional, não seguir a carreira de atleta. Então, é paixão de cada um. Ele continua praticando esporte, mas como jogador. André é atleta, então essa é a diferença. Não força. Eu sempre digo para os pais, assim, peça para o seu filho praticar um esporte. Isso é condição primordial, para que ele tenha todos, saiba lidar com todos, né? Socializar, enfim. Mas se ele quiser ser um atleta profissional, aí ok. Lembrando que tem a psicologia do esporte, mas também a psicologia individual. Então, todo mundo hoje precisa de terapia. Para mim, felizmente, porque, né, vai ser um mundo muito melhor. Nossa. Mas não é só o atleta também. Porque carreira de atleta tem prazo de validade. É verdade. Então, se você... E é cedo, né? E é cedo, geralmente exatamente. Elaine, muito obrigada. A gente poderia ficar falando aqui mais um montão. Foi excelente conhecer. E a gente vai para aquela hora docinha do dia.